Boa noite a todos. Nós começamos aqui, tivemos um probleminha técnico aqui na hora do início, tive que recarregar toda a parte técnica aqui, né, refazer tudo devido a um probleminha, mas agradeço aí a compreensão de vocês. Nós estamos começando aqui mais um estudo profético, seminário de profecias, que estamos fazendo esse seminário já há algumas semanas, todo domingo às 18 horas, e você é nosso convidado, com certeza. Você deve ter recebido esse convite, o link para você participar, para você assistir ao vivo, e agora nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, começando mais um estudo bíblico sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse, né? Até agora nós falamos sobre o livro de Daniel. Nós temos recebido várias mensagens de pessoas que estão achando muito interessante esse estudo, um estudo mais profundo das profecias, pegando realmente o texto bíblico, comparando com outros textos bíblicos, explicando como que a gente pode interpretar as profecias, e tudo isso tem sido muito bom. Nós temos feito isso com carinho para poder repartir a experiência espiritual de entendimento da palavra de Deus que Deus tem proporcionado para nós. Então seja bem-vindo aqui ao canal aqui da nossa igreja, ou ao canal particular, aonde você estiver assistindo, que você possa realmente ter um encontro com a maravilhosa mensagem da profecia bíblica para o tempo que nós vivemos. Estamos vivendo tempos realmente importantíssimos e, digamos assim, definitivos para a vida de todos nós. Então eu vou pedir que você agora copie o link, aí o endereço, né, desse canal do YouTube onde você está assistindo e poste aí nos seus grupos de mídia social para que você possa convidar as pessoas, os seus amigos, os seus contatos, para que elas possam assistir também e possam aproveitar esse momento de estudo mais profundo das profecias bíblicas. Nós estamos fazendo uma série de 8 temas. Na verdade, a princípio eram 7, mas acabou virando 8, né? Porque teve um tema que era muito grande e nós acabamos dividindo ao meio. Então, são 8 temas importantes sobre as profecias de Daniel e também no Apocalipse. Nós estamos pegando as principais apenas. E hoje nós estamos na parte número 5 dessa série de 8. E vamos entrar hoje no estudo do Apocalipse. Olha que legal. Então, seja bem-vindo, copie aí o link, mais uma vez eu repito para você, é muito importante, a gente fala isso todas as vezes, mas a importância de você compartilhar. De repente, uma pessoa vai descobrir o nosso estudo através desse link que você vai compartilhar, desse endereço que você está copiando aí agora e rapidamente espalhando para os seus contatos. Então, faça isso enquanto a gente vai fazer aqui a introdução do nosso estudo dessa noite. Hoje nós vamos estudar aqui, como eu disse, o primeiro tema do entrando no Apocalipse e vai ser uma continuidade, na verdade, de tudo que nós já falamos até aqui. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, se você está entrando aqui a primeira vez aqui no canal aqui da igreja, ou no canal particular que nós temos, né? No meu canal, se você está entrando pela primeira vez e está assistindo esse o primeiro vídeo, então seja bem-vindo aqui, você pode assistir, mas não deixe de assistir os vídeos anteriores. Procure aí os demais vídeos nesse canal mesmo, para que você possa pegar a sequência. É muito importante a sequência profética dessas profecias. O livro de Daniel e do Apocalipse tem uma ligação muito grande, conforme nós vamos ver hoje aqui. Nós vamos fazer essa transição de Daniel para o Apocalipse. E você certamente vai ficar assim impressionado com mais esse estudo. Claro, você é nosso convidado aqui. Então, vamos lá. Eu queria introduzir o nosso estudo de hoje falando sobre algumas chaves hermenêuticas da profecia escatológica. O que são chaves hermenêuticas? São chaves de interpretação. São algumas dicas importantes que nós podemos usar
e devemos, né, podemos e devemos usar para interpretar o livro de Daniel e do Apocalipse. Então, eu vou citar apenas 3 aqui. A primeira delas é olhar atentamente para o paralelismo que existe, essa questão de repetição das profecias e ampliação. Isso foi muito visto lá no livro de Daniel. Você que acompanhou aqui os nossos primeiros vídeos, você observou. Quando a gente estuda a profecia de Daniel, capítulo 2, depois vai para Daniel, capítulo 7, você percebe que há uma repetição ali de algumas profecias, alguns temas, porém, sempre ampliando, trazendo novos detalhes. E isso é muito importante, você tem que levar isso em conta na hora de estudar a profecia escatológica, aquela que fala do tempo do fim. O segundo ponto aqui, a segunda chave hermenêutica de interpretação profética. Você tem que observar também a estrutura literária. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que é essa palavrinha diferente aí, difícil que você está lendo aí, quiasmo? Você vai entender agora, já a partir do próximo slide eu vou te explicar. A Bíblia possui uma estrutura literária muito interessante. E a principal característica da literatura bíblica é o quiasmo. O quiasmo é uma estrutura em forma de um X, nós vamos ver aqui direitinho sobre isso, aonde existe um paralelismo de ideias, paralelismo de temas. Então, você vai já rapidinho compreender o que é isso. E a terceira chave hermenêutica que nós devemos estudar quando nós estamos estudando profecias especialmente, chama-se conexões linguísticas, ou seja, prestar atenção quando num texto que você está estudando tem ligação linguística, tem as mesmas palavras ou as mesmas expressões que você encontra em outro texto também. Então, quando você acha 2 textos ou mais que têm conexão linguística, tem as mesmas palavras, mesmas expressões, preste atenção, isso é uma dica que Deus deixou na Bíblia para que a gente perceba que há uma conexão temática também. Provavelmente está falando do mesmo tema. É para nós, é como se fosse uma pista que Deus deixou dentro da Bíblia na hora de nós interpretarmos a palavra de Deus, especialmente na hora de interpretar as profecias. Então vamos relembrar aqui. Há um paralelismo das profecias, Daniel, Apocalipse, temos que levar em conta isso na hora de interpretar. Existe uma estrutura literária chamada quiasmo, que você vai aprender agora, nesse instante, o que é e como que nós podemos usar isso para interpretar. E existem conexões linguísticas, né? Quando tem as mesmas palavras ou as mesmas expressões. Isso é uma pista também para nós interpretarmos a profecia. Ok, então vamos lá. Vamos agora falar sobre o quiasmo. O que é essa estrutura literária em forma de quiasmo? Primeiro vamos entender por que esse nome, quiasmo. Quiasmo vem da palavra ki. O que é o ki? Ki é uma letra do alfabeto grego, que é essa letra que você está vendo aí na sua tela, ela tem o formato de um X. Para nós aqui, nós chamaríamos em português de X, mas no alfabeto grego, ela se chama Ki, né? C-H-I, pronuncia Ki, ok? E por causa dessa estrutura se parecer com essa letra do alfabeto grego, é que recebeu esse nome de quiasmo, tá bom? Então, e como que é essa estrutura? O que que ela, como que ela funciona na prática, para você entender? Bom, a principal característica da profecia ou dessa estrutura literária é justamente o paralelismo invertido, que você está vendo aí na tela. O que significa? Significa o seguinte, que a primeira metade dessa estrutura é paralela à segunda metade. Então, as duas metades, elas formam um paralelismo de ideias. Então, se na primeira metade nós encontramos 3 ideias, na outra metade nós vamos encontrar também as mesmas 3 ideias, só que de forma invertida. Invertida. É o que você está vendo na figura aí, ó. Imagine, por exemplo, que ali a letra A, ali em cima, é a primeira ideia. A letra B, a segunda ideia. A letra C, a terceira ideia. Agora, na metade final,
aparece invertido. Aparece a ideia C primeiro, e aí tem um C', né? Com esse tracinho em cima aí, significa C'. Depois aparece o B', que é paralelo com o B. E por último, o A', que é paralelo com o A. Então, ou seja, 3 ideias primeiras, elas são repetidas na segunda metade, só que de forma invertida. Isso é uma estrutura em forma de quiasmo, chamada de quiasmo, né? Uma estrutura quiástica, tá bom? E nessa estrutura, o centro dessa estrutura sempre é a parte principal, a parte de destaque. Sempre a parte central ali, o que está no meio dessa estrutura vai ser a ideia principal daquela estrutura toda, daquele tópico que nós estamos estudando. Bom, vamos agora dar um exemplo que vai ficar mais claro para você. Lembrem que nós estudamos aqui, vocês lembram que nós estudamos no livro de Daniel, o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, 9, né? Nós vimos lá no livro de Daniel. Se você examinar o capítulo 2 até o 7 de Daniel, você vai ver que forma um quiasmo, uma estrutura quiástica. Olha aí na tela para você ver. O capítulo 2, por exemplo, tem a visão dos reinos mundiais, que é aquela estátua do rei Nabucodonosor, lembra? Cada parte da estátua representando um império que ia dominar esse mundo. Então, a visão dos reinos mundiais. Ali na linha B, tem a ver com o capítulo 3. No capítulo 3, aparece o teste de fidelidade, que é uma história dos 3 amigos de Daniel que foram testados ali quando o rei Nabucodonosor mandou eles se ajoelharem para adorar uma estátua. E eles recusaram porque eles queriam adorar apenas o Deus verdadeiro. E eles foram testados, depois foram jogados na fornalha ardente e Deus livrou eles. Então, olha aí, é uma história que mostra um teste de fidelidade. Na letra C, nós temos o capítulo 4, é a história do juízo de um rei. Qual rei? O rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele recebeu um juízo de Deus ali no capítulo 4. Depois você lê essa história lá, é muito interessante. Aí, agora na metade invertida, olha aí, metade invertida. Então, no capítulo 5, logo em seguida, tem mais uma história de um juízo de um rei. Só que agora é o rei, é o filho de Nabonido, né? É o Belsazar. Então, o rei Belsazar, ele foi também, passou por um juízo, ok? Quando a Babilônia caiu. Tá a história lá no capítulo 5. Então, vê como combina a letra C com o C1, que está ali, né? O capítulo 4 com o 5. Agora, no B1, nós temos o capítulo 6, que é mais um teste de fidelidade. Agora, Daniel foi jogado na cova dos leões e ele foi testado e provado na sua fé. Então, olha que história interessante. Depois você lê lá essa história. Então, o B tem um teste de fidelidade e no B1 também tem um teste de fidelidade. Você está percebendo que tem um paralelo ali, né? Uma combinação de ideias? E por último, temos o A1, que é o capítulo 7. Temos mais uma vez no capítulo 7 a visão dos reinos mundiais. Né, aqueles 4 animais que Daniel teve um sonho, né, uma visão com eles, representando 4 reinos que iam dominar essa terra. Enfim, percebe como isso aqui é uma estrutura quiástica? Porque a primeira metade é paralela com a segunda metade, certo? E fica assim, combinando direitinho os temas, tá? Vamos dar mais um exemplo aqui. Daniel 8 até o 11, capítulo 8 até o 11. Primeiro, lá em cima, tem a visão dos reinos mundiais, no capítulo 8 que nós estudamos. Dois animais, né? Primeiro um carneiro, depois um bode, aí tem um chifre que aparece, depois 4 chifres, enfim. Você lembra dessa história que nós estudamos aqui já no último vídeo. Então, a visão dos 4 reinos no capítulo 8. Aí, na letra B, nós temos o capítulo 9, quase o capítulo 9 inteiro, tirando só uma partezinha dele. Daniel fala com Deus. Ele faz uma bonita oração, pedindo a Deus perdão, misericórdia, que Deus se manifeste, que ele salve o seu povo. Foi muito legal isso aí. E na letra C, que é o centro desse quiasmo, portanto, a parte mais importante, é a profecia das 70 semanas. Lembra que nós estudamos? Daniel 9, a partir do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo, ou estão cortadas, né? Foram cortadas daquele período maior de 2.300 tardes e manhãs, para que o povo judeu pudesse
receber o Messias, não é? Ele era o teste para o povo judeu, né? Um tempo de graça, digamos assim. 70 semanas proféticas. Então, esse é o centro desse quiasmo, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11 de Daniel. Depois, no B1, agora já na metade invertida, né? Nós temos o anjo fala com Daniel. Então, primeiro lá em cima tinha Daniel fala com Deus. Agora é o anjo que fala com Daniel. Percebe como há um diálogo aqui e um diálogo lá também? Então, é o capítulo 10 de Daniel que nós vimos aqui. Aliás, nós não estudamos esse capítulo, o 10 e o 11, e vamos deixar para estudar numa outra oportunidade, mas você pode estudar lá. E o A1, que é o final dessa estrutura quiástica, é a visão dos reinos mundiais também, no capítulo 11. Tem uma última visão que fala novamente da Medopérsia, da Grécia, de Roma, do Império Romano, e depois também da Igreja Romana, Roma Papal. Então, essa aqui é uma estrutura quiástica. Agora, e no Apocalipse, você vai perguntar? Pois é, eu estou explicando isso aqui justamente para entrar no Apocalipse. O Apocalipse, o livro inteiro do Apocalipse é em forma de um quiasmo. É uma estrutura quiástica. E eu coloquei aqui na tela para você ter uma ideia. Eu, inclusive, diferenciei aqui as cores para ficar mais fácil de você visualizar. Na verdade, existem duas propostas de estrutura quiástica para o livro do Apocalipse. E eu vou mostrar essas duas propostas para vocês aqui. A primeira é essa aqui, ó. Então começa lá o prólogo, que é a introdução, né? Depois, promessas para o vencedor, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade, a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas, e depois o comissionamento de João para profetizar. Ou seja, ele recebeu uma missão, né? Vai lá e profetiza. Beleza. Agora, o centro dessa estrutura quiástica é chamada de o grande conflito, porque mostra justamente a luta do bem contra o mal, as forças do mal querendo lutar contra o bem e o bem lutando contra o mal. Está lá em Apocalipse 11, a partir do verso 19 até o capítulo 13, 18. Esse é o centro dessa estrutura, portanto, a parte mais importante. Agora, na metade invertida, observem como repete os temas anteriores, mas na ordem invertida. Então, começa com a letra E, tá? E linha, que está aí, né, esse risquinho aí. A igreja proclama o evangelho dos últimos dias. Está em paralelo com aquela parte em verde ali que você está vendo. Depois, a ira final de Deus destituída da misericórdia, porque são as pragas finais desse mundo e o julgamento final desse mundo, né? Então, veja, julgamento da Babilônia. Então, está em paralelo com aquela parte também que está ali em rosa, né, que vocês estão vendo aí. Depois a letra C linha, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade completado. Primeiro lá em cima é Deus atuando. Agora aqui embaixo o trabalho já foi completado. É isso que o Apocalipse mostra nessa passagem aí. Depois a letra B, o cumprimento das promessas para o vencedor, em paralelo com aquela parte lá em cima, promessas para um vencedor. E o último é o epílogo, ou a conclusão final, que está em paralelo com a introdução. Se você observar, está o livro inteirinho perfeitamente em forma de um quiasmo. Olha que interessante isso. Na hora de nós interpretarmos o Apocalipse, a gente tem que levar em consideração isso, a forma como ele foi estruturado, certo? Então, eu disse para vocês que tem dois modelos de quiasmo. Tem esse aqui e o segundo é esse outro aqui, olha. Eles são muito parecidos. Eu não vou ler tudo aqui, porque vai ficar gravado no vídeo, depois você vai poder ler com calma, tá? Mas basicamente você vai ver que a primeira metade está em paralelo com a segunda metade, né? Sendo que a segunda metade está em ordem invertida. Então, isso é um quiasmo. Nesse segundo modelo do livro do Apocalipse todo em forma de um quiasmo, nós temos o centro, ali a letra E, dizendo das três mensagens angélicas, da volta de Jesus e dos salvos lá no céu, né? A recompensa dos salvos no céu. Então, essa é a parte principal de acordo com essa estrutura aqui, tá bom? Esse modelo de estrutura no livro do Apocalipse. E vocês podem ver como as partes estão certinhas em forma de paralelo, né? Um paralelismo. Isso aparece muito na Bíblia, bastante. A Bíblia toda tem muitas estruturas em forma de quiasmo. Preste atenção quando você lê a Bíblia, né? Desde simples histórias, parábolas que Jesus contou, profecias,
outros textos e até livros inteiros também. O livro do Apocalipse está todinho em forma de quiasmo. O livro de Levítico, lá no começo da Bíblia, o livro inteirinho está em forma de quiasmo. Né? Outro livro da Bíblia, o livro de Ruth, conhecido como o romance da Bíblia, né? O livro de Ruth, está inteirinho em forma de quiasmo também. É muito interessante isso. Isso nos ajuda a entender melhor a mensagem da Bíblia, quando a gente percebe essa estrutura. Mas eu disse para vocês que tem 3 chaves hermenêuticas, 3 chaves para interpretar. Na verdade, não tem só 3, tem outras, mas eu estou mencionando essas 3 principais. Nós já vimos aqui sobre a segunda, a estrutura literária, em forma de quiasmo. Você já compreendeu como é que funciona isso. Agora, deixa eu dar um exemplo sobre o número 3, conexões linguísticas, quando aparecem as mesmas palavras ou expressões em 2 ou mais passagens. Ok? Então, preste atenção aqui nesse slide. Olha, vamos comparar Daniel 12, o verso 7 a 11, com Apocalipse 10, dos versos 5 a 8. E aqui nós já vamos entrando no Apocalipse, para você perceber como esses 2 livros eles têm uma relação muito interessante. Então, vamos lá. Em Daniel 12, no verso 7, está escrito ali, olha, que um homem vestido de linho, é uma visão que Daniel teve, né? Sobre as águas do rio, levantou a mão direita e também a esquerda ao céu. Se você for lá no Apocalipse 10, no verso 5, você vai observar que ali aparece expressões muito parecidas. João, o apóstolo João, teve as profecias do Apocalipse. E ali no verso 5, capítulo 10, verso 5, diz assim: Então o anjo em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Olha, você percebe que há uma semelhança muito grande aí entre esses 2 versos? O que que é isso? Isso é conexão linguística. Mesmas palavras estão em 2 textos diferentes. Então, preste atenção. Deus deixou uma pista para você. Essa pista significa que a passagem de Apocalipse 10, verso 5, ela provavelmente tem uma relação com Daniel 12, verso 7. Por que que tanto Daniel quanto João viram aí um homem, né, um anjo, parado em cima aí do rio, sobre o mar ou sobre o rio, e levantou a mão direita e a esquerda sobre o céu? Porque dentro do judaísmo, quando uma pessoa queria fazer um juramento, ela normalmente levantava a sua mão direita ou às vezes as 2 mãos também, os 2 braços, ela levantava para o céu para fazer um juramento. Isso era um ritual, um sinal de juramento. E percebam que no verso seguinte já dá para a gente ver isso. Na linha seguinte aqui desse quadro, a gente já confirma essa informação. No mesmo verso 7 de Daniel 12, Daniel continuou vendo assim, olha, esse homem que ele viu, que levantou as mãos, né, jurou por aquele que vive eternamente. Lá em Apocalipse 10, verso 6, aparece essa mesma expressão. João também viu o anjo lá em pé, né, sobre o mar, sobre o rio, que jurou por aquele que vive para todo sempre. Percebe que há um paralelismo de ideias aí, é uma conexão, né? As mesmas expressões são usadas nos 2 versos. A terceira linha diz assim, lá em Daniel, depois disso Daniel diz assim, passarão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você lembra que essa foi uma expressão, né, profética, para falar de um tempo profético, não é? E aqui em Apocalipse 10, no verso 6, no verso seguinte, também tem uma expressão aí. Já não haverá mais tempo. A palavra tempo aí no Apocalipse é o grego cronos. Cronos quer dizer tempo. Eu coloquei aí em parênteses 2 versões bíblicas em português, onde aparece justamente traduzido dessa forma. Já não haverá mais tempo. É a Bíblia de Jerusalém e a King James Fiel. King James Fiel. Essas 2 Bíblias traduzem de maneira melhor e correta a palavra cronos, aqui nessa passagem do Apocalipse 10, verso 6. Tem algumas outras traduções que traduzem como demora, já não haverá mais demora. Só que a melhor palavra aqui é tempo, a melhor tradução. Já não haverá tempo.
Tanto é que vocês estão vendo que combina com o verso de Daniel 12 que nós estamos comparando, com o qual nós estamos comparando. Lá em Daniel 12, verso 7, passarão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui no Apocalipse 10, verso 6, já não haverá mais tempo. Ou seja, esse tempo aqui do Apocalipse é um tempo profético. Então, aqui no Apocalipse, a partir desse momento ali, já não haveria mais profecias de tempo. É isso que quer dizer ali, tá bom? Está em paralelo, portanto, com aquela outra. Há uma conexão linguística entre Daniel e Apocalipse aí. E por último, na última linha ali, Daniel recebeu uma ordem do anjo lá em Daniel 12, verso 9, dizendo assim: estas palavras, palavras das profecias que Daniel recebeu em visão, estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o livro profético de Daniel foi muito interessante, porque ele teve todas aquelas visões, e o anjo disse para ele no final: olha, você encerra, você sela esse livro, e ele vai ficar selado até o fim, tempo do fim. Só no tempo do fim é que ele vai ser aberto e vai ser compreendido. A ideia é essa. E lá no Apocalipse 10, verso 8, olha o que o anjo disse para João. O anjo disse assim para ele: olha, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo. Não é? E aí a Bíblia diz, até eu não coloquei aqui, mas você pode ler logo em seguida, dizendo que João foi, pegou o livro e devorou o livro que estava aberto. Então, olha, em Daniel 12, Deus manda Daniel fechar e selar o livro até o tempo do fim. Aqui no Apocalipse 10 aparece João recebendo uma ordem para ele pegar o livro que estava já aberto e comer o livro. Lógico que essa é uma figura de linguagem, né? É um simbolismo dentro da profecia. E vocês sabem que comer o livro aqui significa justamente compreender, estudar, assimilar o livro que estava aberto. E nós acreditamos que esse livro aberto aqui, que foi aberto no Apocalipse, é o livro de Daniel, das profecias de Daniel, certo? Nós acreditamos que essas duas passagens estão falando da mesma época, a época em que Daniel viveu e aquelas profecias que ele mostrou para nós, que nós já estudamos aqui, agora, a partir de Apocalipse 10, elas seriam abertas, haveria um grande entendimento. E é por isso que nós entendemos que essa profecia de Apocalipse 10 aqui fala justamente sobre aquela época de Daniel, onde nós estudamos aqui que houve um grande reavivamento profético. Foi profetizado lá em Daniel que haveria esse reavivamento. No Apocalipse, chegou o momento desse reavivamento. E que momento foi esse? Lembra que nós falamos aqui no vídeo passado? No final do século XVIII, teve um grande terremoto, terremoto de Lisboa, em 1755. E isso foi um grande sinal profético. Todo mundo começou a pensar nas coisas da Bíblia. Será que isso estava na Bíblia? E eles descobriram que estava profetizado na Bíblia. Depois, em 1780, né, aqui à esquerda embaixo, teve o dia escuro. Aí teve também um sinal na lua, à noite, a lua ficou vermelha como sangue. Foram sinais que a ciência não estava esperando. Foram sinais que foram mandados por Deus. E depois, em 1798, vocês lembram, nós já falamos aqui, o Papa Pio VI foi aprisionado e as terras de Roma foram confiscadas. Então a Igreja Romana perdeu seu poder temporal. Tudo isso somado trouxe um despertamento para as pessoas. E eles foram estudando a Bíblia, as profecias e tal. Em 1833 teve mais um sinal, que foi a chuva de estrelas. Todos esses sinais aqui estavam profetizados na Bíblia. E as pessoas da época perceberam isso e perceberam que isso era um sinal de que Jesus estava voltando, era um sinal do tempo do fim. O tempo do fim tinha chegado. Agora iam entrar na última parte do tempo do fim, não é? E vocês lembram que nós contamos aqui que justamente nessa época houve um grande reavivamento espiritual na Europa, na Ásia, na África, mas especialmente na América do Norte. Ali teve um homem chamado Guilherme Miller, que começou a pregar muito sobre profecias, profecias de Daniel e do Apocalipse, e especialmente a profecia de Daniel 8,14, que nós estudamos no vídeo passado. Então, se você ainda não assistiu, vai lá e não perca mais tempo. Assista, porque você precisa entender o que é essa profecia tão importante.
eles entenderam que a purificação do santuário, que fala ali na profecia, eles pensavam que era a volta de Jesus. E eles começaram a pregar, então, que Jesus ia voltar. Inclusive, quando eles decifraram, né, as 2.300 tardes e manhãs e descobriram que essa profecia ia chegar até o ano de 1844, eles começaram, então, a pregar e a ensinar as pessoas que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. Olha aí, tem um recorte de publicação da época que foi usada para anunciar, especialmente nos Estados Unidos, que Jesus ia voltar nessa época. Ou seja, eles entenderam dessa forma. Bom, chegou o 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. Bom, as pessoas que estavam tão animadas, confiantes no estudo da profecia de Daniel 8,14, elas ficaram decepcionadas, ficaram desapontadas. Na manhã do dia 23 de outubro, ou seja, na manhã seguinte, um dos homens tementes a Deus, sinceros, que estava esperando Jesus voltar, mas Jesus não voltou, chamava-se Hiram Edson. Ele saiu da sua casa e atravessou o milharal, né, uma plantação de milho que ele tinha ali na sua fazenda. E ao ele juntamente com uma outra pessoa, Crozier, eles pararam ali e Hiram Edson teve uma visão. Ele viu o céu se abrindo e Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo. Então aquilo despertou a curiosidade dele e ele entendeu isso como uma resposta de Deus. Ele percebeu que Deus ainda estava com eles. Então ele percebeu, ora, alguma coisa nós entendemos errado. E aí eles passaram a estudar a Bíblia. Estudaram 1 ano e meio só sobre o santuário dos judeus e tudo o que acontecia no santuário, até que eles compreenderam que a purificação do santuário, que estava profetizada em Daniel 8,14, para 2.300 tardes e manhãs, né, 2.300 anos, se cumpriu realmente em 1844. Só que isso não era a volta de Jesus. Eles tinham se enganado. Na verdade, isso se tratava justamente do juízo de Deus que ia começar lá no céu. Assim como tinha uma vez por ano no santuário terrestre o dia do perdão, né, ou o dia do juízo, o Yom Kippur, assim também foi profetizado nessas 2.300 tardes e manhãs, que ao final dela, desse período, Jesus iria começar a purificação do santuário celestial, não é? Ou seja, pegar o registro de todo mundo lá no céu e começar a certificar aqueles que realmente estão preparados ou estão se preparando devidamente, aqueles que têm o perdão dos pecados já, né, os seus pecados totalmente cancelados, que estão confiando na misericórdia de Deus, e aqueles que, né, de fato não estão talvez apenas como uma fachada, né, vivendo uma vida religiosa só de fachada e não tem realmente uma vida espiritual forte com Deus. É isso que está acontecendo lá no céu desde 1844. E foi isso que eles entenderam. Depois de estudarem bastante a Bíblia, depois de 1 ano e meio, eles chegaram a essa conclusão. E não só chegaram a essa conclusão, como eles perceberam que a experiência deles tinha sido profetizada na Bíblia. Eles estudaram Apocalipse capítulo 10. E lá no Apocalipse 10, olha que interessante, essa história que eu estou contando para vocês, que o João teve uma visão e o anjo falou para ele, vai lá, pega o livrinho que está aberto e come o livrinho. E a Bíblia diz que ele foi lá, pegou o livrinho aberto e devorou o livrinho. E aí no verso 10 diz assim, tá aí na tela para você ler, ó. Eu peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Ou seja, percebem a ideia aqui de decepção, desapontamento? Ele come uma coisa que estava tão assim atraente, parecia doce na boca, mas depois no estômago virou amargo. Que decepção isso! Ou seja, as pessoas que viveram aquela época em 1844, justamente o momento que estava se cumprindo a profecia de Daniel 8,14, elas entenderam que agora a mensagem, o que tinha acontecido com eles em 1844, estava profetizado na Bíblia. Estava profetizado aqui em Apocalipse 10, verso 10. Não é?
a decepção, o desapontamento ao estudar as profecias de Daniel, eles passariam por isso. Então eles pensaram assim, olha, a nossa experiência, até a nossa experiência foi profetizada aqui no Apocalipse, que nós iríamos estudar muito o livro de Daniel e de alguma forma a gente ia passar por um desapontamento. Porém, a profecia não para aí. No verso seguinte, no verso 11, diz assim, então me disseram, né, o João ouviu lá no relato do Apocalipse, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, as pessoas que viveram um desapontamento lá em 1844, elas compreenderam que agora essa era a mensagem delas. Esse desapontamento estava profetizado acontecer. E agora a missão deles era continuar profetizando e pregando para o mundo inteiro, até que Jesus voltasse. Não tem dia, não tem hora marcado, mas tem que levar o evangelho e a palavra de Deus, as profecias, para o mundo inteiro. Então, essa é a nossa mensagem hoje. Desde 1844 para cá, nós cremos que precisamos continuar pregando, falando das profecias, falando do evangelho eterno de Jesus, até que todas as pessoas possam tomar a sua decisão, conheçam a palavra de Deus. Então, essa é a nossa missão. E aqui que a gente faz essa ligação de Daniel com Apocalipse. Lá em Daniel foi profetizado um tempo profético muito grande. Ao final dele, as verdades da palavra de Deus seriam restaurados. O poder do chifre pequeno ia cair, ia diminuir. E foi isso que aconteceu. A palavra de Deus começou a ser pregada, as profecias de Daniel do Apocalipse foram sendo estudadas, e agora nós estamos justamente no tempo final. Não é? Então nós estamos aqui nessa época. Bem, mas aqui então, o anjo disse para João que ele ainda precisava profetizar muito. Agora nós entramos em Apocalipse capítulo 11, que é essa outra parte grande que nós vamos estudar hoje aqui, fazer o estudo do Apocalipse 11. E ela está ligada com o Apocalipse 10, porque o capítulo 10 termina o anjo dizendo assim, olha, vai lá e continua profetizando para todas as pessoas, nações, povos e línguas. Agora, no capítulo 11, começa dizendo assim: e também foi-me dito, levanta-se e vai medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram o santuário. Ora, essa expressão aqui, medir, esse verbo medir, ele tem um significado interessante. Na Bíblia, medir tem um sentido também, além, claro, de medir, lógico, ele pode significar avaliar, julgar. É o verbo grego metrel, está escrito aí. E eu até coloquei uma passagem aqui de Mateus 7, verso 2, porque nessa passagem dá para a gente ver esse sentido desse verbo metrel, né? Olha aí. Pois com o critério com que vocês julgarem, disse Jesus, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, olha aí o verbo medir, vocês também serão medidos. Percebe aqui a ligação de julgamento com medir, julgar e medir? Então, o verbo grego metrel também traz esse sentido, certo? Então, lá no Apocalipse, quando o anjo deu, né, a missão para João, falou: ó, você vai lá e vai medir o santuário. Medir o santuário é uma coisa que na Bíblia se refere justamente a julgamento, né, a avaliação, julgamento, tá bom? Então, ou seja, primeiro ele recebe a mensagem, vai e profetize, pregue para todo mundo. E, ao mesmo tempo, vai lá e meça o santuário. Ou seja, dentro dessa expressão aí está a questão do julgamento. Uma das mensagens que nós cristãos devemos pregar agora no tempo do fim, antes de Jesus voltar, é justamente falar sobre esse julgamento. Que julgamento é esse? O julgamento que está acontecendo lá no céu desde 1844. Exatamente. Depois dessa experiência de desapontamento que eles tiveram, eles aprenderam o que era o correto e agora, a partir de agora, temos que anunciar para o mundo inteiro que está tendo um julgamento lá no céu, né, que até Jesus voltar, todas as pessoas que se dizem cristãs
ou tementes a Deus estão sendo julgadas para saber realmente quem é que tem o perdão dos pecados garantido, quem é que está seguindo a palavra de Deus, fazendo a separação, digamos assim, né, do joio e do trigo. E é isso quem está fazendo é Jesus. A nossa parte aqui na terra é simplesmente crer, confiar e buscar a Deus, pedir perdão e andar nos seus caminhos. E Jesus vai dar um jeito lá com os seus méritos, o seu sangue, ele vai carimbar o nosso passaporte para o céu. Amém por isso, né? Que bom. Mas enquanto estamos esperando a volta de Cristo, nós estamos passando por esse período de julgamento. Então está aqui, ó, profeticamente é apresentado isso. E foi apresentado em Apocalipse 11, começa falando sobre isso. Porém, agora no Apocalipse 11, agora vem uma outra parte muito interessante que eu quero explicar para vocês. É, digamos assim, a metade final do nosso estudo aqui de hoje. Apocalipse 11, versos 3 e 4, está aí na tela, né? Mas você pode abrir a sua Bíblia aí, e você pode marcar também as ideias no seu caderno. Se você tem dúvidas aí, marque, quem sabe depois você mande para nós, escreva aí no chat aí as dúvidas, mande mensagem para nós. Mas aqui em Apocalipse 11, dos versos 3 e 4, aparece a seguinte informação. Eu darei autoridade às minhas duas testemunhas, disse Deus, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas, está falando das testemunhas, as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor da terra. E no verso 10 do mesmo capítulo, compara essas duas testemunhas com dois profetas. Fala assim, esses dois profetas. Está lá no verso 10, você pode ler depois. Então, ou seja, quem são essas duas testemunhas? De que tempo está falando essa profecia? O que significa vestir de pano de saco? Aqui compara as duas testemunhas a duas oliveiras ou dois candelabros, que são símbolos na Bíblia. E são símbolos do quê? Então, essas perguntas nós vamos responder agora, tá bom? Então, vamos lá. Na Bíblia, testemunhas, nós encontramos praticamente dois significados para testemunhas. Lá em João 5,39, você vê aí na tela, lá Jesus disse assim, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Prestaram atenção? Jesus disse que são as Escrituras que dão testemunho dele mesmo. Claro, testemunho de Jesus. Então, lá no Apocalipse, quando fala assim, João viu em visão uma profecia dizendo, eu darei autoridade às minhas duas testemunhas, ou seja, testemunhas de Deus. Quem são essas testemunhas lá no Apocalipse da profecia? Ora, nós estamos vendo aqui na Bíblia que pode ser as Escrituras, porque as Escrituras dão testemunho de Jesus, segundo a Bíblia, ok? E também tem um outro versinho na Bíblia que dá para a gente descobrir quem poderia ser essas testemunhas. É Atos 1, verso 8. Lá diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Ora, Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, os seus seguidores, né, para a igreja cristã. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aqui, nós encontramos a segunda possibilidade das testemunhas. As testemunhas podem ser as Escrituras, ou as testemunhas podem ser os próprios cristãos. Ok? É isso que nós entendemos. Bom, no caso lá, vamos aqui ver uma outra passagem profética do livro de Zacarias. Por quê? Porque lá no Apocalipse, a profecia disse que Deus daria autoridade para duas testemunhas e que essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros. Oliveiras e candelabros são símbolos na Bíblia. E nós temos que buscar na Bíblia a interpretação desses símbolos. E nós vamos ver lá em Zacarias capítulo 4. Lá em Zacarias 4,
o profeta Zacarias teve uma visão, e ele teve uma visão justamente de oliveiras e candelabros do lado. Eu coloquei aí, ó, o verso 3, 11 e 14. Dê uma olhadinha lá na sua Bíblia com calma para você conferir. Na tela aí você vê o texto. E então perguntei ao anjo: o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Olha, ele tinha visto um candelabro e tinha duas oliveiras, uma de cada lado. E então o anjo respondeu para ele, para o profeta Zacarias: são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Ora, se você for interpretar a profecia de Zacarias, você vai ver que lá em Zacarias, quem foi o profeta Zacarias? Ele viveu justamente na época da reconstrução do templo, quando o povo judeu estava voltando do cativeiro. Eles já tinham voltado lá da Babilônia, que eles foram presos para lá, e agora eles iam reconstruir Jerusalém. Eles iam reconstruir a cidade, o templo. Só que eles estavam demorando muito para a reconstrução. E aí Deus teve que chamar dois líderes para poder colocar mais, né, gás aí nesse trem, né, para colocar mais fogo na lenha, lenha no fogo, para colocar fogo na fogueira, digamos assim, para dar mais gás para que o povo judeu acelerasse mais esse processo. Eles estavam demorando muito para a reconstrução total. E Deus queria que eles reconstruíssem totalmente a cidade, o templo, todas as coisas. Então Deus chamou dois líderes. Um religioso, que era o sumo sacerdote Josué, e o outro era um líder político, era o governador. Esses dois homens é que lideraram o povo de Deus para essa reconstrução, para essa missão. E são esses dois homens que são chamados aqui em Zacarias 4, eles são chamados de dois ungidos, que estão a serviço do Senhor de toda a terra, ok? Era a profecia lá de Zacarias. Então, foram as duas oliveiras que Zacarias viu na sua visão profética, são os dois ungidos, que se referem a Josué, que era o líder espiritual, e a Zorobabel, o governador. Tá? Josué e Zorobabel. Tem aí a passagem, você pode conferir depois. Zacarias 3 e Zacarias 4. Tem o nome desses dois personagens lá. Então você tem que interpretar Zacarias dentro do contexto da época, né, e do livro de Zacarias, tá bom? Então, duas oliveiras, dois ungidos. Ora, combina com a ideia que nós já trouxemos aqui para vocês, né? Que testemunhas podem ser as escrituras, mas podem ser os cristãos também, certo? Então, voltando agora lá para o Apocalipse, nós vamos agora fechar essa ideia. Quem são essas duas testemunhas lá de Apocalipse 11? Que iam profetizar durante 1260 dias. E aqui tem uma pista muito grande para a gente definir quem são essas testemunhas. Veja, eu disse para vocês que podem ser as escrituras sagradas ou podem ser os cristãos. Ora, a profecia aqui já deu uma pista para nós, porque diz que essas duas testemunhas iriam profetizar durante 1260 dias. E essa expressão é uma expressão profética. Não é? 1260 dias, você sabe que na Bíblia, cada dia profético equivale a um ano. Nós já estudamos isso aqui. Então, 1260 anos. Ora, que tempo foi esse? E é um tempo muito grande. 1260 anos é um período de tempo muito grande. Uma pessoa ou duas pessoas, né? No caso aqui, duas testemunhas, se fossem duas pessoas, não poderia ser duas pessoas apenas, por quê? Porque duas pessoas não vivem 1260 anos. Ninguém nunca viveu isso. Quem viveu mais na Bíblia até agora, né, no período bíblico e até hoje na história da humanidade, foi Matusalém. Ele viveu 969 anos, mas ele morreu já, certo? Então aqui, essa profecia de duas testemunhas que iriam profetizar durante 1260 anos só pode ser uma referência às escrituras sagradas. Por quê? Porque as escrituras, sim, elas duraram todo esse tempo e estão durando até hoje. Se fossem dois personagens, dois homens, duas pessoas, ia ser muito difícil de a gente encaixar aqui na profecia. Por quê? Porque 1260 anos
é muito tempo, é um período longo demais. Ninguém nunca viveu esse tempo todo sozinho, né? Ou teve esse tempo todo de vida, percebe? Então aqui a nossa conclusão é que as duas testemunhas aqui de Apocalipse 11, que tiveram autoridade para profetizar num período tão longo assim, são as Escrituras Sagradas. E por que aqui a profecia diz duas? A Bíblia não é uma só? Ora, nós entendemos que está falando aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Juntando o Antigo e o Novo, nós temos a Bíblia completa, ok? E esses 1260 dias aí, que são anos, né, literais, que período se refere isso aí? Ora, nós já estudamos isso lá em Daniel. Então, você pega o livro de Daniel e pega o livro do Apocalipse, e você vê que em Daniel e Apocalipse existem 7 vezes. Olha esse número, hein? 7 na Bíblia é o número da inteireza, da perfeição. 7 vezes aparece Daniel em Apocalipse juntos, aparece expressões de tempo profético que se referem ao mesmo período. 7 vezes se refere ao mesmo período. Eu coloquei na tela aí para vocês verem, ó. Então, em Daniel 7:25, em Daniel 12:7, e depois no Apocalipse 12:14, aparece essa expressão aí, ó. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nós já estudamos isso aqui, você veja os vídeos anteriores, que é uma expressão profética ou de tempo profético que totaliza 1260 anos, tá? Depois em Apocalipse 11, verso 2, ó, no contexto que nós estamos estudando aí, Apocalipse 11. E depois em Apocalipse 13, 5, aparece essa expressão 42 meses, que são 42 meses proféticos, tá? Você sabe que um mês profético na Bíblia, ele tem 30 dias, certo? Então, se você pegar 42 meses e multiplicar por 30 dias cada mês, você vai chegar num resultado de 1260 dias proféticos, que na verdade são 1260 anos também. Olha que interessante. É a mesma, são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. E por fim, tem 2 vezes aí no Apocalipse 11:3, que é a passagem que nós estamos estudando agora, e depois no Apocalipse 12:6 também, aparece 2 vezes essa expressão, 1260 dias proféticos, que são 1260 anos. Então, ou seja, essas 7 vezes aqui, repito, se referem ao mesmo período, que são 1260 anos, e e é o período de supremacia da Igreja Romana, né, de Roma papal. Começou no ano 538, quando eles assumiram o poder temporal no mundo, e durou até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e as terras de Roma foram confiscadas, né, pelas tropas de Napoleão. Aí a Igreja Romana perdeu seu poder temporal. Hoje eles não têm mais poder temporal. O que é o poder temporal mesmo? Poder temporal é o poder de influência e de autoridade sobre as autoridades civis do mundo. Então, eles mandam no mundo através das autoridades civis, certo? Então, hoje, no momento, a Igreja Romana não tem mais esse poder temporal. Porém, eu vou contar um segredinho para vocês aqui. No próximo vídeo, no próximo estudo que nós vamos fazer, o Apocalipse faz uma profecia de que esse poder iria retomar a sua supremacia e que ele ia retomar novamente o seu poder temporal. Olha, então, não perca o próximo vídeo aí para você aprender isso. E você vai ver que nós já estamos chegando nesse momento. Quase já estamos lá, né? Tudo que foi profetizado está acontecendo. Bom, então, as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, profetizaram durante todo esse tempo aí. O que quer dizer essa profecia do Apocalipse? Ora, que a palavra de Deus foi profetizada durante esse tempo, porém ela não foi aceita. Por quê? Porque a Igreja Romana introduziu toda uma série de tradições, né, de ensinamentos que muitos deles não estão de acordo com a palavra de Deus.
E isso entrou no lugar da própria palavra de Deus. Por isso que a profecia do Apocalipse 11 fala que eles iam, as duas testemunhas iriam profetizar vestidas de pano de saco. Nós já vamos ver logo em seguida, tá bom? Então, só para ficar claro aqui, vamos terminar essa ideia. Apocalipse 11, verso 6. As duas testemunhas vão ter autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, e tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Então, olha aqui, as duas testemunhas iam ter autoridade para fazer parar de chover e autoridade também para infligir pragas, vamos dizer assim, juízos, né? Por exemplo, transformar água em sangue, diz aqui. Se você ler atentamente o livro de 2 Crônicas na Bíblia, capítulo 7, verso 13, você vai perceber que só um ser tem esse poder. E lá descreve quem é esse ser. Diz assim, Deus dizendo, né? Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, olha aí, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ó, são flagelos, não é? Então vejam, só Deus tem esse poder. E lógico que Deus através da sua palavra. Então, aqui confirma mais uma vez o que nós estamos estudando. As duas testemunhas de Apocalipse 11, que iriam profetizar durante todo o período de supremacia papal, foi justamente a palavra de Deus, foram as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Só a palavra de Deus tem poder para fazer a chuva não cair mais ou fazer vir sobre a terra algum flagelo, algum juízo. É a palavra de Deus que tem esse poder. Então aqui fica confirmado, tá bom? As duas testemunhas, portanto, o Antigo e o Novo Testamento. Bem, mas o que mais a profecia disse? Disse assim, que elas iriam profetizar durante todo esse tempo vestidas de pano de saco. O que é essa expressão, vestidos de pano de saco? Ora, se você pegar dentro do judaísmo, da teologia bíblica, vestidas de pano de saco é uma expressão que simboliza tristeza e lamentação. Normalmente, a roupa que nós vestimos, ela representa as emoções que nós temos. Então, um dia que você está mais alegre, você se veste de um jeito. Um dia que você está muito triste, você se veste de outro jeito. Isso é meio inconsciente. E na Bíblia aparece essa situação também. Dentro do judaísmo era assim. Quando as pessoas queriam representar tristeza ou lamentação, elas se vestiam de pano de saco. Era uma forma de mostrar isso, tá? De demonstrar esses sentimentos, essas emoções, esse estado de espírito. E aí na tela você tem algumas passagens bíblicas onde apresentam justamente essa ideia. Eu vou ler apenas uma delas aqui, Joel 1, verso 3. O profeta Joel, capítulo 1, verso 13. 1:13 diz assim, ó: Rasguem o coração e não as suas roupas, disse Deus. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Agora deixa eu ler aqui, eu li na verdade o capítulo 2, tá? Então eu vou ler agora o capítulo 1, verso 13. Diz assim, ó: Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas e nem cereais e libações. Então, ou seja, perceberam? Deus está mandando os sacerdotes do seu templo se vestirem de pano de saco. Por quê? Porque é uma forma de demonstrar tristeza e lamentação. No caso aqui, Deus até dá razão para isso, né? Porque
o povo não estava mais trazendo ofertas, não estava ofertando, não estava mais demonstrando a sua fé, a sua gratidão. E por causa disso, Deus mandou os sacerdotes se vestirem de pano de saco. Então, percebe? Símbolo de tristeza e lamentação. Como que isso aconteceu, então, na profecia do Apocalipse? Duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, profetizaram durante todo o período de supremacia papal, porque Roma tinha todo o poder, inclusive para perseguir aqueles que discordavam deles, né? E foi isso que aconteceu na história. Mas mesmo assim, a palavra de Deus permaneceu profetizando de forma assim triste, né? E com lamentação. Por quê? Porque havia um poder que não aceitava 100% a palavra de Deus e que ia contra as pessoas que aceitavam a Bíblia como norma de fé, né, 100%. Então, por isso, havia uma tristeza e lamentação, porque havia o poder do chifre pequeno, lá de Daniel, que fez tombar todas as verdades por terra, que fez deitar a verdade do santuário, né, da intercessão de Jesus no ministério celestial. Então, tudo isso, por causa de tudo isso, houve um período de tristeza e lamentação, do ponto de vista profético, tá? Então, esse é o significado do texto ali. Duas testemunhas profetizando vestidas de pano de saco. O Antigo e o Novo Testamento, de forma, assim, com tristeza e lamentação. Bem, mas vamos lá, vamos para a parte final aqui agora. O que aconteceria depois com essas duas testemunhas? Depois desses 1260 anos, o que ia acontecer? Apocalipse 11, versos 7 e 8. Eu vou ler aqui na Bíblia, tá? A versão Nova Almeida Antiga eu estou usando. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra essas testemunhas. E a besta vencerá e matará essas testemunhas. Nossa, que coisa terrível. Depois que terminasse os 1260 anos, que terminaram em 1798, a profecia do Apocalipse diz que ia surgir uma besta do abismo e essa besta ia lutar com as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, com as Escrituras, e iria matar as Escrituras, as duas testemunhas. E no verso 8 diz assim: E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Bom, aqui tem uma profecia, nós vamos entender essa profecia. Depois de 1798, passados 1260 dias dessa que as duas testemunhas iriam profetizar vestidas de saco, a Bíblia diz que ia surgir uma besta do abismo. Olha aqui, besta é um animal selvagem, um animal feroz, e surgir do abismo. Qual que é essa representação aqui? Bom, abismo sempre tem um significado assim de morte, né? Uma besta que ia trazer morte para si, ou morte para onde quer que fosse, ou talvez morte para as duas testemunhas, porque aqui diz que ia lutar com elas e ia matá-las, ok? Bem, então vejam que interessante. Como que se cumpriu isso? Quem é essa besta que surgiu do abismo? Quem é essa besta? Vocês sabem que animal, na profecia, é sempre um símbolo de um poder, de um reino ou de um poder. Como que nós interpretamos isso aqui? Ora, essa besta que surge do abismo aqui, ela se encaixa muito com a França revolucionária. E por que eu digo isso? Porque é justamente no período da Revolução Francesa, teve um período ali dentro da Revolução Francesa que foi um período onde a França se tornou um governo ateu. Eles mudaram a sua Constituição e na sua Constituição eles aboliram Deus da vida deles, aboliram as escrituras, tá? Não só aboliram, como eles levaram muitas escrituras, bíblias, para as praças e queimaram as bíblias em praça pública. Bom, que período foi esse? Ora, aqui a profecia do Apocalipse 11 falou sobre isso.
Mas antes de nós vermos o período, nós vamos ver duas características que apresenta aqui no Apocalipse 11 sobre essa besta. Fala que ela ia vencer e matar as duas testemunhas, e o cadáver, ou os cadáveres das duas testemunhas, iria ficar assim exposto na praça de uma grande cidade, e essa cidade se chama, espiritualmente, Sodoma e Egito. Então, olha a dica do Apocalipse. Essa cidade se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Quando o Apocalipse traz essa expressão, espiritualmente, já é uma dica que nós devemos entender isso aqui de forma figurada, né? Simbólica, e não de forma literal. Né? Porque se fosse literal, aí nós teríamos que procurar o nome da cidade. Mas é uma pista do Apocalipse. Essa cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então vamos procurar na Bíblia qual que é o sentido, qual que é a característica principal do Egito e de Sodoma, para nós tentarmos descobrir que cidade é essa que foi profetizada, sobre a qual foi profetizada. Então, se você procurar Êxodo 5, verso 2, você vai descobrir a principal característica do Egito antigo. A principal característica do Egito era justamente o ateísmo, ou seja, a não crença em Deus. Veja, por exemplo, na época que Moisés e Arão foram tirar o povo lá do Egito, Faraó respondeu, diz aí ó, na tela: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Essas foram as palavras de Faraó, na época de Moisés. Foi assim um choque, né? Porque Moisés e Arão disseram para eles: olha, o nosso Deus, o Senhor que está lá no céu, está solicitando que você solte o povo de Israel. Liberte o povo aqui do Egito, para nós irmos para a nossa terra, formarmos o nosso povo. E Faraó disse assim: quem é esse Deus? Eu não conheço Deus nenhum, não sei quem é e não vou deixar ninguém sair daqui. Então, é uma expressão de ateísmo, não crença em Deus. Essa era a principal característica do Egito. Portanto, vamos ter que buscar uma cidade aonde o ateísmo se manifestou para cumprir a profecia de Apocalipse 11, tá bom? E Sodoma? O que fala na Bíblia sobre Sodoma? Bom, você já ouviu falar sobre Sodoma, Gomorra e as cidades das Campinas, né, que foram destruídas por Deus. E por que elas foram destruídas? Olha, aqui no livro de Jeremias dá uma pista para nós. Nesse verso 14 aí a gente lê assim: mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda. Eu vejo, né? Coisa horrenda. Deus diz assim: eles cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eu destaquei algumas palavras aí que está em né, numa outra cor para você ver. Todas essas palavras destacadas aqui têm a ver com moralidade, tá? Moralidade ou imoralidade, se você quiser, né? Então termina o texto assim: para mim, todos eles, todos esses profetas aí que Deus estava falando, se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Olha a comparação que Deus estava fazendo. Estava dizendo que os profetas de Jerusalém se tornaram tão imorais, sem padrão de moralidade nenhum, que era como se fosse Sodoma e Gomorra. Então, a principal característica na Bíblia de Sodoma e Gomorra é justamente isso: falta de moral, imoralidade, todos os tipos de moralidade, tá bom? Então, agora vamos voltar lá para o Apocalipse 11 para a gente saber em qual cidade as duas testemunhas seriam mortas e seriam expostas, né? O Antigo e o Novo Testamento. Então, nesse período da França revolucionária, justamente houve um período em que a França se tornou um país ateu. Eles mudaram a Constituição e disseram na sua Constituição: nós não cremos mais em Deus, não queremos saber de Deus e nós queremos saber apenas da razão, certo? Então você sabe, já conhece isso aí, já estudou isso em história, né? Foi aí, ó, eu coloquei aí na tela para vocês verem. Foi um período de 3 anos e meio. Esse período de 3 anos e meio foi um período terrível na França, dentro do período da Revolução Francesa. Teve 3 anos e meio
que a França se declarou um país ateu e eles exaltaram a imoralidade também, vários tipos de imoralidade, né? Uma rejeição do padrão moral de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus que pregam a moralidade. E olha lá em Apocalipse 11, versos 9 e 11, eu vou ler aqui, o verso 9 diz assim: Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Então, aqui dá o período que ia durar essa, digamos assim, essa manifestação de oposição às escrituras, às duas testemunhas. 3 dias e meio é um período profético. Cada dia profético vale 1 ano na profecia, né? Nós já sabemos. Então, 3 dias e meio equivale a 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio foi justamente o período que você vê aí na tela, ó. Período nós chamamos de França Revolucionária. Foi o período em que a França teve um governo ateu e exaltou a razão e aboliu as escrituras, aboliu a lei de Deus, né, o padrão moral do cristianismo, certo? Então foi do período aí de novembro de 1793 até o período de maio de 1797. Dá exatamente 3 anos e meio aí. Então, nesse período, líderes religiosos eram perseguidos, né? A França se tornou declaradamente um país ateu, a exaltação apenas da razão humana e uma demonstração pública de imoralidade muito grande, ou seja, a rejeição do padrão moral de Deus. Foi isso que aconteceu. Então, ora, a cidade que fala lá aqui na profecia, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, nós interpretamos como sendo justamente a cidade de Paris, a capital da França, durante esses 3 anos e meio desse governo ateu, ou governo ateísta, tá bom? Durante esses 3 anos e meio, a França, nesse governo aí, eles mudaram o calendário, tiraram os nomes dos meses e deram nomes que tinham a ver com paganismo, e eles mudaram também a semana, o ciclo semanal. Então, a semana, durante esses 3 anos e meio, a semana não tinha 7 dias. A semana tinha 10 dias. Cada 10 dias era uma semana. Então, eles mudaram todo o ciclo semanal. Foi assim uma confusão muito grande. E isso foi em forma de rebelião justamente contra a palavra de Deus, contra o cristianismo. Então, percebem? As duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, foram queimados em praça pública, foram humilhados, e a profecia diz que seriam como se estivessem mortos, cadáveres expostos. Mas a profecia também diz que ia acontecer uma outra coisa. Só fechando o assunto aqui, para deixar bem claro, então, nesses 3 anos e meio que nós estamos mencionando aqui, que foi um reinado, a França, um reinado de um governo ateu. As principais características desse governo foram rejeição de Deus, rejeição aberta da Bíblia, as Escrituras, e rejeição aberta da lei de Deus, do padrão moral de Deus. Essas foram as principais características desses 3 anos e meio da França revolucionária, tá bom? Mas a profecia diz que ia acontecer mais alguma coisa. O que ia acontecer? No verso 11, vamos ler lá. Está aí na tela, ó. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles aqui nos cadáveres, tá? Do Antigo e do Novo Testamento, né? Das Escrituras. As duas testemunhas que foram mortas. Entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. Olha, então o que foi profetizado? Que esse período ia durar 3 anos e meio, e realmente durou 3 anos e meio. E depois disso, um espírito de vida tomou conta desses cadáveres e eles reviveram. As duas testemunhas voltaram à vida, o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, as Escrituras voltaram a ter poder novamente. E foi quando acabou, né? Acabou esse período terrível aí da França Revolucionária,
e aí as escrituras voltaram a ter força novamente. E não só força novamente, como foi, como você vê aí na tela, exatamente logo após esse período aí que começaram a ser fundadas as sociedades bíblicas do mundo. O que é uma sociedade bíblica? Sociedade bíblica é uma instituição que se dedica a publicar e divulgar a palavra de Deus em várias línguas do mundo inteiro. A primeira sociedade bíblica foi a britânica, que surgiu, né, lá na Inglaterra, justamente aí, ó, em 1804, ou seja, logo depois desse período terrível aí de 3 anos e meio da França revolucionária, né? Um governo que rejeitava abertamente a Deus, rejeitava abertamente as Escrituras e rejeitava abertamente a lei de Deus, o padrão moral de Deus. Aí acabou esse período e aí a Bíblia diz, olha, vai ter um espírito de vida que vai vir da parte de Deus e as testemunhas vão profetizar novamente. O Antigo e o Novo Testamento. Então, a partir de 1804, começaram a surgir sociedades bíblicas para disseminar a palavra de Deus no mundo inteiro. E hoje, só para você saber, eu marquei aí, ó, hoje já são 149 sociedades bíblicas ao redor do mundo. Vocês já pensaram? Mais de 200 países são atendidos nas suas línguas, vários dialetos também já têm a palavra de Deus, a Bíblia. Então, ó, o que lá na França revolucionária, o que eles tentaram matar e queimar as Bíblias e matar de vez, na verdade, hoje acontece exatamente o contrário, né? Hoje há uma divulgação tremenda da palavra de Deus aí, né? Isso para a honra e glória do nome de Deus, é claro. Que bom, né? Mas foi profetizado isso aí no Apocalipse 11. Aí está essa profecia, tá bom? Então, nós terminamos aqui o nosso estudo e eu quero só recapitular rapidinho aqui as ideias principais para nós finalizarmos. Então, veja, o que nós vimos aqui? Nós vimos que Daniel e Apocalipse estão interligados. O livro que foi selado lá em Daniel, agora no Apocalipse foi aberto, na época do tempo do fim. Foi aberto e Daniel e Apocalipse foram sendo estudados, e agora muito conhecimento profético. E todo mundo sabe que as profecias estão se cumprindo, não é? Isso é muito bom. Nós vimos também que há uma ordem, a ordem que foi dada para João é que ele continuasse a profetizar para todos os povos, nações, línguas e povos, né? Tribos e povos. E essa mensagem que ele recebeu, essa missão que ele recebeu, é a nossa missão, de continuar falando da palavra de Deus, das profecias, até Jesus voltar. Até que todo mundo fique sabendo disso e possa tomar sua decisão. Então, estamos num período de julgamento, que começou em 1844 e vai até a volta de Jesus, nessa primeira parte desse julgamento, para investigar aqueles que realmente estão seguindo a palavra de Deus, né? Que estão ali buscando a Deus todo dia, têm o perdão dos seus pecados garantidos, né? Desde 1844 até a volta de Jesus. E nós vimos também que as duas testemunhas que profetizaram durante 1260 anos, se trata das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. E elas se profetizaram assim, vestidas de pano de saco, quer dizer, demonstrando tristeza e lamentação pelo que estava acontecendo no mundo, principalmente pelas verdades que estavam sendo enterradas pelo poder do chifre pequeno. Lembra o contexto aí, né? Que a gente está ligando as duas profecias, de Daniel e Apocalipse. Porém, depois dos 1260 anos, que terminaram em 1798, quando Roma papal perdeu seu poder temporal, aí então haveria uma besta que surgiria do abismo, ou seja, um poder, um reino, que nós identificamos como sendo a França, no seu período revolucionário. E durante 3 dias e meio, a França, ali a sua capital, Paris, iria dar uma demonstração de força contrária às Escrituras. Iria matar essas duas testemunhas, expor o cadáver delas perante as praças ali. E foi o que aconteceu. Durante 3 anos e meio, no meio da Revolução Francesa, teve esse governo declaradamente ateu, contrário a Deus, contrário à Bíblia e também contrário à lei de Deus, os 10 mandamentos. Bom, muito bem. Para nós, então, qual que é a conclusão
e talvez alguma aplicação espiritual disso tudo que nós estamos estudando. Bom, a conclusão e a aplicação é a seguinte: aquilo que aconteceu lá naqueles 3 anos e meio da França Revolucionária foi uma semente que foi plantada, que essa semente germinou e abrangeu o mundo inteiro hoje. Hoje nós ainda estamos vivendo nessa luta, nessa luta. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus, profetizando sobre a palavra de Deus, ainda vestidos de pano de saco. Por quê? Porque de forma triste, né, demonstramos tristeza e lamentação de ver como o mundo, a maioria do mundo, rejeita Deus abertamente. Vocês sabem, há ideologias hoje, né, o marxismo, o darwinismo, são ideologias que completamente incrédulas, que descartam totalmente Deus, não é? E estão aí nas grandes universidades fazendo a cabeça dos jovens, enfim, o mundo inteiro está sendo envolvido com essa rejeição a Deus, rejeição às Escrituras e rejeição da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Então, essa rejeição total, que começou lá na França Revolucionária, foi plantada lá, agora germinou e está no mundo inteiro. Porém, as Escrituras, as duas testemunhas, receberiam um poder de vida e iriam profetizar agora até o tempo do fim, até Jesus voltar. E nós estamos aí, representando aí como representantes de Deus, né, e testemunhas em certo sentido também, falando sobre essas profecias. Hoje existem muitas sociedades bíblicas que publicam e divulgam a palavra de Deus e muitas pessoas que pregam também, não é? Pregando sobre as profecias. E você é convidado para participar também desse povo. Se você está assistindo esse vídeo, esse estudo, e você gostou de conhecer essa profecia do Apocalipse, que inclusive tem a ver conosco agora, né? Nós estamos vivendo nessa época, né? Nesse espírito dessa época que começou lá naquela Revolução Francesa e agora está aí no mundo inteiro, né? Nós temos que profetizar nesse período até que Jesus volte. Então você é convidado a participar disso também. Você está sendo convidado a entregar sua vida a Jesus, se você ainda não fez, a conhecer a palavra de Deus e saber que Jesus muito em breve vai voltar a essa terra. Então, eu queria convidar você também para você não perder o próximo estudo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui e vamos estudar agora o Apocalipse 13. E vamos entrar em detalhes importantíssimos do que já está acontecendo em nossos dias, né? Coisas que já estão acontecendo aqui em nossos dias. Então eu convido você para partilhar esse estudo, né? Copie o link aí, o endereço do YouTube onde você está assistindo, envie para o máximo de pessoas possível e convide essas pessoas para vir aqui para assistir conosco também os próximos estudos, tá ok? Então não perca aí esses próximos estudos que nós faremos. Você vai continuar sendo o nosso convidado, certamente, e traga mais pessoas também aqui para estar conosco. Nós encerramos aqui a nossa transmissão e pedimos que você esteja conosco aqui nos nossos canais na próxima semana, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você, que Deus abençoe e fique conosco, juntos até a volta de Jesus aí.